No capítulo 13 de Apocalipse, acerca da marca da besta, o texto diz assim: Ela, a besta, o anticristo, obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. O dilema, a questão e as implicações que eu proponho aqui acerca da marca da besta é como é que nós lidamos com a narrativa bíblica acerca da grande tribulação, que homens salvos irão chegar ao fim dos 7 anos, vivos fisicamente, para adentrar no milénio, se o texto aqui afirma que todos os que estarão na grande tribulação serão obrigados pelo anticristo a serem marcados, com a finalidade de ter acesso aos alimentos e à parte comercial. A minha pergunta é: se este texto é literal, se o texto de Apocalipse capítulo 13 é literal, que todos serão obrigados pelo anticristo de alguma forma a estarem identificados de forma planetária com o sistema do anticristo, através do chip ou da outra forma de identificação, como é que poderá haver salvos durante a grande tribulação e que vão chegar ao final desses 7 anos vivos fisicamente? Como é que alguém consegue aguentar sem comer durante 3 anos e meio, que é quando o anticristo começará a quebrar o acordo de 7 anos, o seu acordo de falsa paz com Israel? Os 3 anos e meio ele estará com o governo de falsa paz para todo o mundo. Mas depois, após os 3 anos e meio, ele se revelará ao mundo como o homem da iniquidade, o maligno, o perseguidor do bem, o perseguidor do povo judeu. Agora, após estes 3 anos e meio, começa o período da grande tribulação. E eu faço a pergunta: se a marca da besta, e se este texto aqui é literal, que todos de alguma forma vão estar obrigatoriamente a ser identificados através de uma marca ou de um chip, como é que poderá haver homens e mulheres salvos durante a grande tribulação e que vão chegar ao final desses 7 anos vivos fisicamente, sem poder ter acesso aos alimentos? Porque o texto diz, no versículo 17, no capítulo 13 de Apocalipse, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal. Então aqui nós vemos que a possibilidade interpretativa deste texto é que a marca é apenas uma forma de identificação global, planetária, de todos os indivíduos com o sistema do anticristo, mas que a natureza dessa marca, desse chip, não é uma negação à verdade, não é uma negação a Cristo, nem uma adoração específica à pessoa do anticristo, mas que a finalidade, a natureza da marca é, como diz no versículo 17, para que ninguém pudesse comprar ou vender. Então, a marca da besta tem apenas a finalidade de identificação planetária, de um controle minucioso sobre todos os indivíduos. Então, o próprio sofrimento, como eu falava com a minha esposa, pode ser a submissão a essa marca, ou seja, viver sob o controle do anticristo. Já aí está o sofrimento, já aí está a privação da liberdade, estar sob o controle em todo o nosso movimento, em todo o que nós possamos realizar, estar sob o controle do anticristo. É claro que eu creio e defendo aqui a doutrina pré-tribulacionista do arrebatamento antes da grande tribulação, mas eu estou a falar para as pessoas que a Bíblia nos mostra que vão ser salvas nesse corredor da história durante o período da grande tribulação: judeus e gentios. Agora, a pergunta que eu faço aqui é que o texto, se for interpretado literalmente, levanta estas implicações que eu disse. Como é que poderá haver pessoas vivas durante a grande tribulação, que vão chegar ao final da grande tribulação, ao final dos 7 anos, vivas fisicamente, se o texto for literal? Se o texto afirma que só poderá comprar e vender, ou seja, ter acesso ao sistema de uma nova sociedade, de certa forma, quem tiver marcado com o sinal da besta. E outra implicação é que aqui o texto especifica bem: pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Aqui, pequenos e grandes, o texto parece-nos mostrar crianças, adolescentes, menores de idade, não adultos.
Eu faço a pergunta, será que durante a grande tribulação, porque será obrigatório, conforme o versículo 16, ela obrigou a todos, é uma obrigação global, planetária, em que todo mundo, de alguma forma, tem que estar ou estará identificado com o sistema do anticristo, a aceitar a marca. Famílias que aceitem a marca e que possam aderir à marca de forma obrigatória, claro, porque ninguém aqui vai estar numa posição de escolha e de liberdade de aceitar ou não, mas será obrigada. Eu faço a pergunta: uma família que tenha uma criança, um recém-nascido de 1 ano, 2 ou com meses, em que essa família seja marcada e a criança também seja marcada, eu faço a pergunta: essa criança estará a negar a Cristo eternamente e a ser condenada para o inferno? Ou apenas a natureza dessa marca, a natureza dessa identificação é apenas o controle global que o anticristo irá exercer sobre o mundo, mas não uma rejeição à verdade e uma adoração ao próprio anticristo? Eu digo isso porque, a partir aqui do versículo 10 de Apocalipse capítulo 14, diz assim: também beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. No versículo 11. E não têm repouso, nem de dia nem de noite, quem? Os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Então aqui o texto parece fazer uma distinção a nível da esfera da adoração para as pessoas que adoram a pessoa do anticristo e a sua imagem. Parece que a adoração se refere aqui a dois elementos: à pessoa do anticristo e à sua imagem. Mas ele faz uma distinção daqueles que recebem o sinal. Ele diz que ambos esses grupos vão estar sobre a ira de Deus. Então nós podemos entender, a partir do que a Bíblia nos ensina sobre a grande tribulação, é que a ira de Deus vai estar sobre toda a terra. A grande tribulação será a ira de Deus sobre todos. Mas a Bíblia também nos diz que vai haver pessoas salvas. Então a minha pergunta é: como é que este texto pode ser interpretado literalmente, e ele parece que o é, pelos detalhes que ele nos mostra acerca que todos serão obrigados, desde pequenos e grandes, ricos e pobres, escravos e livres, a colocarem um sinal na mão para que ninguém pudesse comprar ou vender. Ou seja, só vai ter acesso ao comércio quem aderir à marca. Como é que poderá haver salvos? Como é que poderá haver pessoas que vão chegar ao final dos 7 anos vivos fisicamente? É uma implicação que o texto nos traz. E aqui também o capítulo 14, a partir do versículo 11, nos parece mostrar uma distinção a nível da adoração, que só se especifica essa adoração para o anticristo e para a sua imagem, mas que a marca da besta não está ligada a esse nível de adoração. Então o texto aqui parece-nos mostrar que a natureza da marca da besta não é uma adoração em si, mas é apenas a descrição que a Bíblia nos dá de como o exercício do governo do anticristo irá controlar toda a massa da população através de uma identificação planetária, de um controle rigoroso sobre todas as sociedades. Agora, eu também gostaria de tratar com outro assunto, sobre a estadia ou o processo ou o trabalho do Espírito Santo durante a grande tribulação. Muitos dizem que o Espírito Santo será retirado, mas a Bíblia não afirma isso. O que a Bíblia nos diz é que o Espírito e a Palavra, o Espírito e a verdade são um. A Bíblia diz claramente que o Espírito e a verdade são um. A verdade é o Espírito Santo e o Espírito Santo é a verdade. E o Espírito Santo não pode estar desassociado da pregação, das Escrituras, da Palavra. No capítulo 11 do Apocalipse, nos fala acerca de duas testemunhas que irão fazer milagres e prodígios e irão pregar o Evangelho do Reino durante a grande tribulação. E a pergunta é: como é que poderá haver pregação do Evangelho sem a obra do Espírito Santo? Como é que poderá haver profecia e milagres e prodígios sem a obra do Espírito Santo? O texto afirma que essas duas testemunhas irão realizar esses feitos durante a grande tribulação. E também afirma que eles serão mortos pela besta e estarão 3 dias estendidos na praça, na rua, para que todo olho
possa ver esse acontecimento. E diz que um espírito de vida vindo de Deus irá fazer ressuscitar esses dois corpos e eles vão ascender aos céus. Eu faço outra pergunta. Como é que poderá haver pregação, milagres e ressurreição de mortos sem a obra do Espírito Santo? Então fica claro, a partir do que a Bíblia nos ensina, que o Espírito e a Palavra não estão desassociados, mas estão unidos e não podem ser separados, que a obra do Espírito Santo estará presente, sim, durante a grande tribulação. Isso é visto a partir do capítulo 11 do Apocalipse, em que fala que as duas testemunhas e os 144.000 vão pregar o Evangelho do Reino. E vai haver ressurreição, e vai haver arrependimento, e vai haver, sim, conversão durante a grande tribulação. Então o Espírito Santo vai estar, sim, de certa forma, a operar e a trabalhar durante a grande tribulação. Ninguém está aqui a dizer que a grande tribulação é algo desejado, é algo que nós devemos escapar. E eu creio, e eu defendo aqui a doutrina, assim, do pré-tribulacionista, do arrebatamento antes dos 7 anos de grande tribulação. Mas admito, sim, também que o Espírito Santo vai estar a operar durante a grande tribulação, que vai haver salvos, sim, durante a grande tribulação, e que o Espírito Santo vai operar o que ele está a operar agora, no tempo da graça. Agora, voltando aqui para a natureza da marca da besta, eu gostaria também de fazer um alerta para os irmãos. Se amanhã o governo do nosso país pudesse anunciar-se uma marca, um chip, uma identificação nacional ou internacional através de um sinal que tivesse que ser posto, de certa forma, entre aspas, obrigatoriamente, pois só tinha acesso à saúde e ao comércio e aos supermercados e à sociedade em si, quem estivesse marcado com essa marca ou com esse chip. O que eu quero dizer é que essa marca só era a marca em si, a marca escatológica, se fosse precedida pela vinda do Anticristo. E para esse Anticristo ser o Anticristo, ele tinha que ser reconhecidamente como o líder mundial por todas as nações e tinha que fazer um acordo com Israel durante 7 anos. Só aí é que esse homem era o homem escatológico, o homem da iniquidade, o homem perverso, o homem do mal, o anticristo, e só assim essa marca seria a marca. Agora, se amanhã lançarem um plano global, um plano universal de uma marca, de um chip, de uma identificação nacional, sem que essa marca seja precedida pela vinda do anticristo, essa marca não é a marca. Podemos olhar para essa marca como uma preparação, como uma arquetipia simbólica para preparar as nações e o mundo para o que haverá de vir, para o plano final do anticristo. Mas essa marca não será a marca e não haverá mal algum a Igreja ser, de alguma forma, identificada sem essa manifestação do anticristo. Sem que essa manifestação aconteça primeiro. Agora a questão é, muitos afirmam que essa marca terá algum poder de controle cognitivo, mudar o nosso ADN, que vai mudar todo o nosso sistema, que vamos ficar tipo possuídos pelo espírito mal e que vamos estar controlados pelo maligno. Agora, a Bíblia não afirma isso. A Bíblia afirma que a natureza da marca da besta só tem uma finalidade. É um controle social de comércio, é um controle comercial. Reparem a partir do capítulo 13, do versículo 17, em que especifica bem a natureza da marca da besta e a sua finalidade, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal. Ou seja, a natureza da marca da besta parece-nos mais apenas um controle global e a influência ou a obrigação do anticristo para identificar todos os cidadãos do mundo ao seu sistema, mas não uma adoração direta ao próprio anticristo e uma negação à verdade. Pois haverá salvos durante a grande tribulação que vão chegar ao final dos 7 anos vivos fisicamente. Como é que alguém poderá viver 3 anos e meio, chegar ao final dos 7 anos vivo fisicamente sem alimento? Pois o texto diz que a marca será obrigatória para todos, com a finalidade de comércio, de comprar e vender. Então o que nos mostra a marca
é que a marca não tem essa finalidade de negação a Cristo, nem de adoração específica ao Anticristo, conforme vimos a partir do versículo 11 do capítulo 14 de Apocalipse, em que parece que faz uma distinção entre aqueles que adoram o Anticristo e aqueles que são marcados, porque ele coloca a realidade da adoração só para dois elementos: para o Anticristo em si e para a sua imagem. Mas, quando chega à marca, ele faz uma distinção destes dois elementos e já não os coloca na esfera da adoração. Coloca-os apenas como aqueles que vão estar sob a ira de Deus, pois estão na grande tribulação, mas que não estarão no nível de adoração. Porque a Bíblia especifica bem, a partir do versículo 13, do versículo 17, que a natureza da marca da besta é apenas um controle social, global, planetário, para que esses indivíduos tenham acesso ao comércio, não uma adoração específica ao Anticristo. Agora, claro, tudo isto é possibilidades interpretativas, mas a partir da permissão do que a Bíblia nos permite. A Bíblia não diz que a marca da besta vai ser algo capaz de nos mudar a nossa cognição, o nosso ADN. Não é isso que a Bíblia afirma. Então, como eu disse, se a marca fosse lançada amanhã, sem antes se manifestar o filho da perdição, o homem da iniquidade, o anticristo, essa marca não era a marca. Ou seja, essa marca não era a marca escatológica. E mesmo dentro da grande tribulação, mesmo essa marca sendo a marca, nós temos aqui algumas questões a serem levantadas. Porque a Bíblia afirma que essa marca será obrigatória a todos, a pequenos e grandes. Ou seja, a não adultos e adultos. E eu volto a fazer a pergunta: se uma criança for marcada com a marca da besta, perderá de forma definitiva a salvação? Ou uma criança deficiente mental, que por influência da família ao aceitar a marca, de certa forma será obrigatória a todas as famílias, essa criança deficiente, por estar marcada, vai perder a salvação? Estará condenado ao inferno? Parece-nos que não. Dá-nos, através destas indagações que eu faço, destas implicações que eu levanto a partir da interpretação do texto, parece-me a mim, de forma mais correta, interpretar a marca da besta apenas como uma identificação global, planetária, no qual a Bíblia nos mostra como é que será o controle minucioso do Anticristo, mas não uma adoração direta. Parece-nos que a natureza do chip ou da marca da besta não é uma adoração específica ao mal, não é uma adoração específica à besta ou ao anticristo, mas apenas uma identificação global. Isso é o que a Bíblia nos mostra, e isso é o que a Bíblia realmente nos parece mostrar. Porque haverá pessoas vivas, e eu volto a fazer a pergunta: como é que alguém consegue aguentar 3 anos e meio sem alimento? Agora, a outra possibilidade é que este texto não é literal, apenas fala de uma certa influência maligna que o anticristo irá exercer, mas que haverá uma parcela da sociedade que vai conseguir ter direito ao comércio, que vai conseguir ter direito a comprar e vender, mesmo sem a marca. Mas isso eu creio que muitos irmãos não vão aceitar, porque a Bíblia aqui afirma explicitamente que só vai ter acesso ao comércio, a comprar e vender, quem estiver marcado com a marca. E a outra pergunta que eu faço é: como? Como é que vocês podem afirmar que essa marca é uma negação à verdade e quem tiver marcado vai perder a salvação? Pois a Bíblia afirma que vai haver judeus, ou remanescentes judeus e gentios salvos, e que vão estar vivos ao final dos 7 anos. Como é que alguém aguenta sem alimento, sem acesso à saúde, sem acesso, de certa forma, a comercializar durante os 3 anos e meio, durante os 7 anos? Como? Então aqui parece-nos mais coerente, mais lógico, mais racional e mais bíblico, dentro de todo o contexto e dentro de todo o escopo em que as Escrituras nos mostram, afirmar que a natureza do chip ou da marca da besta não ser uma adoração específica, nem uma negação à verdade, nem uma adoração ao próprio Anticristo, mas apenas a descrição
do poder maligno global, planetário, totalitário que o anticristo irá exercer, para que ninguém pudesse comprar ou vender, porque a finalidade da marca é bem definida a partir do versículo 17, para controlar o comércio, para que ninguém pudesse comprar nem vender sem que seja identificado ou controlado pelo sistema do anticristo. Agora, isto tudo são possibilidades interpretativas a partir da minha mente, a partir do que eu compreendo e a partir das indagações que eu levanto e das implicações que eu vejo a partir da leitura do capítulo 13 e do capítulo 14 de Apocalipse. E o capítulo 14, a mim, me fez ainda mais questionador acerca da natureza dessa marca, porque ela define ali que a adoração só está conectada a dois elementos, ao anticristo e à sua imagem. Mas ele faz uma distinção acerca daqueles que são marcados pelo sinal da besta. E depois, voltando para o versículo 13, nos mostra com clara certeza que a marca da besta não tem essa finalidade de rejeição à verdade e de uma adoração direta ao anticristo, mas uma identificação, uma submissão, entre aspas, ao sistema do anticristo para ter acesso ao comércio, para ter acesso à normalidade, entre aspas, da vida. Mas o que eu proponho aqui é, mesmo a pessoa estando marcada com a marca da besta, a partir das conclusões que eu coloquei aqui, essa pessoa não estará a negar a verdade, não estará a adorar o anticristo e poderá, mesmo marcado com a marca da besta, ter a possibilidade de aceitar a Cristo e de ser salvo e de entrar no milénio. Porque, como eu disse, a natureza da marca da besta parece-me a mim, não estou aqui a afirmar nada com certezas, mas parece-me a mim que não tem essa natureza maligna da adoração ao anticristo, mas apenas a descrição do que a Bíblia fala sobre o controle minucioso e planetário que o anticristo irá exercer sobre o mundo. Agora, que Cristo nos livre da ira de Deus e que Cristo nos livre da grande tribulação. A Bíblia diz que aquele que é fiel, Deus o guardará da ira vindoura. Então a Bíblia diz e nos mostra que o arrebatamento será antes dessa ira sobre todo o mundo. Então eu espero que os que me ouçam e os que me estejam a ouvir que se arrependam dos seus pecados e que tenham a sua vida segura na pessoa de Cristo e que Ele certamente nos irá livrar do governo maligno e da grande tribulação. Muito obrigado, mas isto é tudo possibilidades. Agora, quem tiver alguma opinião, que possa deixar aí nos comentários, pois elas são todas aceitas e vão ser todas analisadas por mim. E até podem me convencer do contrário. Mas o que a Bíblia nos mostra, eu já estive a procurar várias opiniões e ninguém ainda tocou sobre a natureza da marca, se ela é uma adoração ou é apenas uma identificação planetária do anticristo, mas que ela não implica na perda da salvação. Agora, claro, isto são tudo possibilidades e eu quero vos desejar tudo bom e que tenham uma boa quarentena e que possam aproveitá-la em Cristo e remir todo o tempo para Cristo. Muito obrigado.